Eu sou Alda Maria Sanches, sou formada em Economia, meu mestrado foi em Engenharia de Produção e minha carreira profissional ela começou na Universidade Federal de São Carlos e tem 20 anos que eu trabalho com planejamento estratégico de instituições federais de ensino superior. A aula de hoje nós falaremos sobre Plano de Desenvolvimento Institucional e o projeto FOR-PDI, elaborado por um grupo de pessoas, mas vinculado ao Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração. Nós vamos falar sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional, o que ele é, quais são as suas implicações nas universidades, a importância dele para essas instituições e vinculado a ele, falaremos desse projeto que foi feito, que é o FOR-PDI, que é uma metodologia de gerenciamento dos nossos planos de desenvolvimento institucional. Mais especificamente, falaremos especificamente do método que foi abordado para o FOR-PDI, onde trabalharemos com a parte de elaboração do plano, execução do plano e a gestão do PDI, ou seja, a maneira como ele será desenvolvido e acompanhado nas nossas instituições. Essa frase, eu estava em uma cama quente e de repente sou parte de um plano. Muitas vezes o que acontece quando fazemos parte de um plano? Acordamos de repente e somos um protagonista num processo, onde temos que trabalhar em função de um objetivo comum, de um objetivo pactuado, dentro de uma instituição, em um coletivo, com expectativas compartilhadas. Então, quando passamos a fazer parte de um plano, deixamos de ser simplesmente indivíduos e nos tornamos sujeitos de alguma ação. O que nós planejamos? O que a gente pretende com o planejamento? E como é que estruturamos esse plano? Essas três perguntas elas são básicas, principalmente o que é que nós planejamos. Pensando nas instituições federais de ensino ou qualquer instituição, é justamente o futuro dessa instituição. É aquilo que ela vai ser e vai se apresentar em um processo de construção de identidade social, de compromisso e de realização institucional. Claro que os processos de planejamento, eles nos pressupõem uma modificação da realidade para um momento futuro melhor. E como estruturamos o planejamento? Essa estruturação, ela nos pede organização, disciplina, ferramentas, metodologia, para que seja possível que a gente viabilize aquilo que foi planejado, aquilo que foi proposto como modificação do plano futuro. Depois que a gente planeja, o que é que a gente faz com isso tudo? Também está atrelado com a questão da organização, da disciplina, da metodologia a ser utilizada. Dessa forma, como fazemos esse planejamento? E quem envolvemos nisso tudo? Então a gente tem que pensar no processo de planejamento como algo amplo, que envolve as pessoas, que traz a discussão coletiva desse processo de planejamento. Quando a gente pensa nessas questões em relação ao planejamento, é importante que a gente tenha essas percepções de que há uma mudança de realidade, há um desejo de construção de futuro diferente e que há necessidade dessa organização, da organização das nossas ações para viabilizar o processo de construção futura. Quando a gente passa a pensar no planejamento como matéria, né, como disciplina, como um conteúdo curricular, e a gente passa a pensar em planejamento nas instituições, um planejamento institucional, há necessidade de fazer algum tipo de reflexão, né, principalmente nós como gestores de instituições públicas. Voltando naquelas perguntas, quais seriam os nossos objetivos ao planejarmos? Né, o que é que nós pretendemos em relação a essas instituições e os seus compromissos? Daí a importância da construção coletiva dessas instituições e o contexto onde elas estão inseridas, o contexto geográfico, social, político, e isso traz para a instituição diversos processos de discussão, de reflexões internas, para que as outras perguntas, o que é que nós vamos planejar e quem nós envolvemos, possa fazer sentido nesse processo de planejamento institucional. Quando pensamos na instituição, obviamente que estamos olhando também para como é que ela é constituída. Constituída por quem? Pelos agentes e atores que fazem parte desse processo, sejam os clientes, no meu caso, de instituições federais de ensino, os estudantes, a comunidade onde ela está inserida, todo o desenvolvimento e as peculiaridades do mundo acadêmico,
os docentes, os técnicos, aqueles que trabalham, prestam serviços e principalmente a sociedade como um todo, que se beneficia de todos os avanços que são promovidos por essas instituições no promover do conhecimento. E quando pensamos nisso, é importante trazer que com participação, ou seja, a partir de um processo de construção coletiva de fato, a gente potencializa os esforços que são empreendidos a esse processo de planejamento e viabilizamos a transformação de indivíduos a sujeitos, ampliando convergências e, claro, reduzindo os tipos de conflitos possíveis. Então, nesse aspecto, talvez é possível dizer que o mais difícil de todo o movimento inicial é justamente a consolidação e a atração de sujeitos nesse processo. Então, a ideia é que o plano de desenvolvimento institucional, ele agregue o maior número de pessoas para esse processo de discussão coletiva. O plano de desenvolvimento institucional, ele é um documento oficial das nossas instituições federais. Não só de ensino, mas outras instituições também elaboram seus planos de desenvolvimento institucional. Esse é um documento que traz a identidade institucional, o futuro desejado dessas instituições e os seus objetivos e estratégias, ou seja, como é que se faz para alcançar esse futuro desejado. Esse documento, ele é oficial e serve também para as diversas instituições em seus processos de reconhecimento de curso, em seus processos de inserção dos seus cursos no mercado. Então, ele é utilizado para diversas outras formas de análise e avaliação institucional. É interessante que esse registro seja feito de uma maneira clara e objetiva para que a identidade institucional possa ser identificada a partir dessa documentação. Daí a sua importância burocrática até no processo de desenvolvimento institucional. Um outro item que é de extrema importância ultimamente, principalmente, é a inserção geográfica, social e política dessas instituições. A concepção da instituição, a concepção da universidade, em especial trazendo para essas instituições e para esse documento, qual é o objetivo delas nesse contexto regional. Dado que nos últimos anos tivemos um grande avanço no desenvolvimento das universidades federais, principalmente das federais no Brasil, e a sua ampliação, ou seja, saímos de um contexto de 23 universidades para 63 universidades federais espalhadas pelo nosso país. E é claro, uma das premissas em relação aos processos tradicionais de planejamento é trabalhar com missão, visão e valores, que são questões importantes, falado até no curso anterior que foi dado para vocês, sobre quais são os princípios e objetivos dessas instituições. Em relação ao futuro desejado, existem questões que são extremamente importantes para que esse documento ele tenha um fio lógico de condução, principalmente as diretrizes. Diretrizes apontadas no sentido de que são as linhas macro de condução desse processo de desenvolvimento. Um outro item é quando falamos do perfil do egresso. O egresso é o estudante que termina, que conclui seu processo de formação e vai atuar no mercado ou para a área acadêmica ou para vasta opção de carreira. Para nós, o perfil do egresso é o mais importante, porque estamos formando cidadãos mais do que profissionais. Em relação aos recursos necessários, é importante que também seja explicitado o que faremos, as pessoas, o dinheiro, as instalações físicas, que isso vai dar o suporte, o embasamento da viabilidade deste plano e a contribuição para a educação superior. Todos esses itens, claro, eles estão correlacionados e fazem parte desse processo de desenvolvimento das universidades federais dentro do contexto da educação superior brasileira. O próximo item, daqueles 3 grandes blocos que pensamos em relação à constituição do plano de desenvolvimento, são os objetivos e estratégias. Nesse item, são questões mais específicas, as metas definidas, os indicadores, a metodologia que vai ser adotada. E nesse aspecto da metodologia, esta aula faz parte desse processo de uma nova metodologia a ser utilizada para o processo de desenvolvimento do plano, que é a utilização do FOR-PDI. Disciplina, organização, acompanhamento das ações é que farão com que o plano aconteça. Então, o mais importante ao desenvolver o plano é que as metodologias de acompanhamento também sejam bem delineadas e organizadas.
Pelo Plano de Desenvolvimento Institucional ser um documento oficial, diversas legislações o organizam. Várias delas iniciadas desde 1996, foi a primeira delas. Na verdade, ele fala das diretrizes, leis e diretrizes básicas da educação. Tem a lei de 2004, essa que institui os sinais, que ele fala que essa lei é para o sistema de avaliação do ensino superior. E é a primeira vez que é feita referência em relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional. Esse decreto, ele orienta todas as regulamentações e toda a ordem de composição que esse plano de desenvolvimento deve ter, de como construir seus planos, incluindo até mesmo seus roteiros de construção. Essa legislação, ela deve ser seguida e facilita também o processo de avaliação da educação superior, facilita o processo de organização desses planos nas nossas instituições. As instituições federais de ensino superior, as instituições públicas, por serem instituições sociais e construírem os seus compromissos sociais e institucionais, elas têm total liberdade de construir seus planos para além daquilo que a legislação os pede, introduzindo outras questões, trazendo outros questionamentos e complementando, ou seja, sigamos a legislação, mas podemos também dar a cara institucional para o processo de condução e elaboração dos planos de desenvolvimento. Os planos de desenvolvimento institucional, eles podem ser construídos no mínimo por 5 anos, ou seja, a instituição vai mostrar para a comunidade o que é que vai acontecer durante os próximos 5 anos. Mas, pela flexibilidade e a autonomia das instituições, é possível que elas construam seus planos para mais de 5 anos. Ou seja, dependendo da sua capacidade de organização, de construção coletiva, ela pode traçar um plano para os próximos 10, 15 ou até mesmo 20 anos. Daí a importância de se construir um processo de discussão coletiva, de construção de identidade institucional. Pois a construção coletiva, ela vai trazer a organização dos esforços deste coletivo, a busca deste coletivo pela identidade institucional, vai aproveitar as oportunidades. Essa construção coletiva faz um processo de avaliação e correção de trajetória. Daí a importância de se pensar nos métodos e metodologias de acompanhamento do plano, para que seja possível, ao longo do processo, essa avaliação de trajetória e correção de rumos. A importância do registro dessas iniciativas é que a gestão é dinâmica, a instituição é dinâmica, as pessoas passam por ela. E a construção de um plano que prevê 5, 10 ou mais anos, é importante que todas essas ações estejam registradas tanto no seu desejo de construção futuro, como também na metodologia que foi utilizada e nos avanços que foram tidos ao longo do processo. Por si só, a construção de um plano de desenvolvimento institucional é desafiador, dado que são muitas as variáveis que devem ser organizadas. A principal delas, como foi dito, é a construção coletiva, ou seja, é atrair para o processo de discussão todas as pessoas envolvidas no processo, todos os agentes que fazem parte daquela instituição. Muitas vezes pensamos nas metas, pensamos na metodologia, mas esquecemos de como é que a gente faz para mobilizar os nossos agentes, de como é que a gente faz para que o maior número de pessoas possa participar de uma maneira comprometida e envolvida com o processo. Desse momento é que a gente sempre trabalha na busca, claro, da produção de consensos entre esse coletivo. Sabemos que produzir consensos não é nada fácil, mas é importante que esse esforço seja feito institucionalmente.